Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o meu método de trabalho na produção de gravuras e esculturas. A primeira parte do processo eu faço um esboço. Aqui está o esboço em papel canção do projeto que eu vou fazer. Esse projeto vai se chamar Da Lama ao Caos, em homenagem aos 20 anos do Nação Zumbi. Esse projeto eu já postei no Facebook, é um caranguejo e no fundo a cidade de Recife. E sobre esse projeto desenhado a grafite, eu passo a fazer, então, a postura das tintas. Bom, o segundo processo, geralmente, eu tenho esta vasilha, onde eu coloco a água para colocar os pincéis. Água normal mesmo, uma vasilha normal. Tudo aqui é bastante rudimentar. Eu despejo a água para a limpeza dos pincéis. Como eu vou pintar com acrílico, não vai ser necessário o uso de nenhum produto químico, nem tinta, nem nada. Eu coloco a água. Em seguida, eu coloco sempre do meu lado direito, para facilitar o meu trabalho. Depois, eu vou para a escolha dos pincéis. Como é um desenho pequeno, eu vou escolher os pincéis pequenos, pincéis de tamanho menor. Eu tenho esse pincel aqui, que é um pincel zero, cortado, que eu uso ele para fazer os primeiros traços, traços mais finos. Depois eu uso um pincel número 2. Bom, eu uso também um pincel número 4 para traços maiores, pincel número 8 e pincel número 10. Número 12 e número 10, que são os pincéis que eu faço. Como os pincéis passam alguns dias sem ser trabalhados, geralmente eu coloco eles no recipiente de água para fazer perder o restinho de tinta que ficou do outro dia para amolecer. Ok? E outros pincéis ficam aqui à minha disposição. Assim que eu vou sentir necessidade, eu vou pegando. Depois de ter feito a escolha dos pincéis, eu parto para a escolha das tintas. Sempre são 4 tintas, basicamente. O vermelho, o azul, o preto, o branco e o amarelo. Dessas 4 tintas, nós criamos o restante das tintas que são necessárias. Então se posiciona aqui as tintas para a devida utilização. Em seguida, eu trabalho geralmente com um godê. Godê de plástico normal, já bastante usado, para colocar as 4 tintas. A partir das tintas no godê é que eu começo a fazer a parte de mistura. Aqui estão as tintas, a tinta preta, a tinta vermelha, a tinta amarela, azul e o branco lá no canto. Agora, como eu vou trabalhar com uma tela aqui, caiu o pincel, nós vamos começar a fazer os primeiros traços do caranguejo, porque a ideia central é o caranguejo, então eu vou trabalhar muito em cima dele. O fundo da cidade faremos depois. Claro que na sequência nós vamos fazer as outras unidades, a lama e tal. Tá? E vou pegar um pouco de preto e um pouquinho de vermelho para fazer o quê? Para fazer um marrom. Eu vou fazer uma mistura de marrom que vai precisar muito. Então como é que eu faço? Eu pego o vermelho aqui, jogo com outro godê e um pouquinho de marrom. Dependendo do marrom você sabe, você escolhe a quantidade de vermelho e de preto, né? E depois adiciona branco para ir clareando ou escurecendo. Esse é o primeiro passo. Estou criando o meu marrom para começar por um pouquinho mais de vermelho, que eu quero um marrom mais vivo. Mistura bem. Essa tinta seca rapidamente, então tem que trabalhar com um pouco mais de rapidez. Então aqui está. Primeira cor que eu vou usar, marrom. Que é uma criação. Joga o pincel de volta, coloca o poder de volta e começa os primeiros traços. Bom, vamos lá. Não existe um padrão de onde começar. Eu gosto de começar, vamos começar aqui pelo corpo do caranguejo. Pedir um pouquinho de paciência.
vamos criando a primeira parte do caranguejo. Vamos lá, então, da área central. Primeiro delineia os primeiros traços, depois você fecha. Bom, agora eu acabei de passar os primeiros traços em marrom na imagem principal. Isso aqui não, o desenho não é necessariamente, a pintura não vai precisar ser uma pintura onde o desenho vai ser perfeito. É algo impressionista, então nós temos essa liberdade. E como eu também não sou pintor, nem sei pintar, esses são os primeiros. Agora eu comecei a parte de externa, né? Eu gosto de deixar dar uma secadinha no acrílico para depois começar a fazer o preenchimento interno. Mas podemos começar agora. O que nós temos que fazer agora? Agora temos que clarear um pouquinho isso daqui para deixar o caranguejo. Então como que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar um pouco de rosa, um rosa um pouquinho mais escuro, né? Vou voltar aqui para o godê. Já tenho os pincéis aqui que já estão. Vou limpando o pincel. Vou voltar aqui para o godê e vou começar uma mistura agora, usar um pouquinho mais de rosa. Enquanto eu poderia ir fazendo direto, mas enquanto tiver espaço aqui, nós vamos misturando aqui. Bom, gente, então voltando, eu peguei vermelho e branco. Vou fazer aqui uma espécie de rosa. Pode perceber que a tinta começou a ficar um pouco mais pesada. Isso é devido ao sol, ao calor. Então eu vou pegar um pouquinho desse marrom que eu já tinha aqui pronto. Vou dar uma misturadinha aqui para ficar... Desculpa, costume do pincel na boca e não consigo falar. Bom, eu vou misturar um pouquinho aqui para ficar esse marrom com um rosa já de uma cor quase cor de casca, né? Bom, vou fazer uma coisa aqui bem nojenta, mas eu faço normalmente, viu? Quando eu preciso dar uma molhadinha, eu só uso a própria saliva para ficar mais, para dar uma diluída na tinta, tá? Quem não quiser fazer isso pode usar água, que dá o mesmo efeito. Mas como tá mais fácil aqui, ó, pode ver que a tinta ficou bem mais diluidinha, ficou com uma pressão de preto. Bom, eu vou agora aqui para o caranguejo e começo o processo de pintura da parte interna, onde eu estou usando um pincel muito grande. Então eu jogo o pincel aqui na água e pego o meu pincel normal, aquele que eu vou, dois pincéis, né? Pego o pincel um pouquinho menor, porque senão vai vazar. Se vazar, estraga um pouco. Também depois dá para corrigir, mas é melhor. Então eu vou preenchendo os campos que estão sem tinta. No começo parece que não vai dar certo, mas no fim acaba quase sempre dar certo. A minha câmera continua gravando, apesar de eu ter dito que podia cortar, então veja aqui que eu já estou preenchendo. Aqui é o seguinte, aqui você pode passar um pouquinho, não tem problema, desde que fique dentro da margem, né? Depois você vem com o pincel na hora da finalização e você consegue concluir. Então é isso. Bom, aqui eu já fiz a parte do caranguejo, claro, a parte ainda primária, com as cores, esse rosa bem mais pro marrom. Aí aqui eu coloquei um pouquinho de azul e vermelho, um lilás escuro, que é as antenas do caranguejo. E vou usar aqui também nessa parte que seriam as entradas dele, na parte de trás. Essa parte final eu gosto de fazer depois. Bom, você pode misturar tinta, tanto no godê aqui, como pegar as duas tintas juntas e ir direto para o pincel. Eu particularmente uso os dois métodos, né? Agora aqui eu vou ter que fazer o que? Vou ter que fazer a lama, que é a parte aqui da figura, né, que vai ser o caranguejo saindo da lama. Então, lama. Estou limpando aqui meus pincéis porque eu vou precisar usar um pincel que está aqui para pintar. A lama é lama, a lama é cinza, com preto, com marrom. Então aqui dá para ir direto, sem muita
expressão. O que nós vamos usar? Base cinza e preta. Para você usar a base cinza e preta, você vai ter que usar branco. Então eu vou separar aqui no rodê um pouco do branco, já para não ter que usar o pincel para ficar sujando o branco aqui dentro. Depois no final não dá para usar para nada. Eu já estou colocando aqui o branco. O preto não tem muito problema de misturar, que preto é cor predominante, né? Então vamos aqui com cinza. Então o que eu faço? Eu tenho um cinza aqui. Eu vou pintar essa região aqui da parte do caranguejo, né? E vai até lá. Depois eu dou alguns efeitos para fazer. Eu uso um pincel grande para fazer essa parte que distribui mais rápido. Vou deixar ela um pouquinho grossa, que aí vai ficar os próprios efeitos do próprio pincel durante o processo. Aí o pessoal pode ver melhor. Isso. Está vendo que tá sempre bom deixar essa noção de lama, de bagunça, né? Esse caranguejo está saindo do mangue. Quem conhece Recife sabe, já viu muito caranguejo na Casa da Cultura. É muito sujo, muito escuro. É o mangue mesmo, cheiro típico da região. Aqui não se tem muito cuidado. Eu poderia usar até um pincel maior para render, mas aí depois não vai dar o efeito que eu quero, então vamos nesse. Aqui no meio, cuidado para não... Sempre tomar cuidado para não pegar e estourar, né? Então, esse processo de pintura da parte de mangue, eu vou fazer agora e daqui a pouco nós voltamos já com ele pintado. Bom, aqui eu já terminei a área do mangue. Ainda vou adicionar algumas coisas. Mas vocês podem observar que começa a tomar forma. Aqui nós temos o caranguejo saindo do mangue, tomando aquela noção, parece que ele está dançando, e justamente isso faz sentido, que é para homenagem ao disco. Então é um caranguejo dançante. Ele ainda perdeu um pouco das formas aqui por causa da cobertura do marrom, mas nós já vamos dar para ela. Agora aqui ao fundo nós temos uma cidade, né? Uma cidade caótica, como seria Recife. Eu vou usar o preto. Vou tentar usar o preto, se não der certo, eu uso outras cores. Para construir essa cidade. Então essa cidade vai ser construída agora através de pinceladas rápidas. Não é, vocês estão vendo que aqui não é um processo muito demorado, mas é o meu processo. Eu não sei, tá? Talvez eu levasse um pouquinho de tempo. Então aqui eu começo a fazer os traços da minha cidade, como tá, né? Traçando prédios, casas, bem ao fundo. Tem que mudar de pincel, porque esse pincel aqui não está dando certo. Vamos pegar outro pincel aqui, que é melhorzinho. E para fazer aqui o preto já está, parece que está muito, a tinta começa a dar aquele ar de ficar muito, endurecer, né? Então você tem que usar o seu diluente. E aqui você vai, a cada predinho, umas casinhas, umas coisinhas bem ao fundo, para dar noção de perspectiva também. Você tem que dar esse fundo, porque na verdade a pintura não passa de uma ilusão, né? Eu vou usar preto direto, depois com o branco eu faço as janelas. Então essa ilusão se cria através dessas coisinhas, dessa perspectiva, distância, né? Enquanto isso vai secando aqui, porque depois eu vou ter que voltar aqui para terminar. E eu, com a minha dificuldade dos braços principalmente, eu preciso tomar muito cuidado nessa hora, para não pôr um punho que estrague parte da pintura. Essas coisas normalmente acontecem. E aí tem que corrigir depois. Por isso que quem for analisar a minha pintura com cuidado vai perceber, talvez um especialista perceba que há uma dificuldade de locomoção, dificuldade locomotora, inclusive nessa hora. Mas a gente faz o que pode, né? Aqui agora eu tô botando tudo numa cor só. Só o preto dos prédios do fundo da cidade. Mas
Aqui nós temos assim o básico, o fundo, né, as partes principais já pintadas. Isso aqui é a base. Os grandes pintores, realmente quem pinta, eles começam de trás para frente. Primeira camada, segunda camada e vem vindo. Eu já faço o contrário, eu vou de frente para trás. Vou misturando as coisas. Mas aqui vocês estão vendo aqui, comecei pelo canto, tem uma cidade, parece que lá vai para o subúrbio, favelas, fábricas e tal. É o que nós temos que fazer. Agora vem a parte de acabamento, que é a parte onde nós vamos melhorar um pouquinho a imagem do caranguejo. Vamos tentar complementar esse avião que ainda não foi feito, colocar um sol, algo assim. Vou tentar uma melhoraria, uma finalização aqui do processo todo de pintura. Isso é o mais difícil, né? É o aremate. É onde realmente vai dar as diferenças da obra. Apesar de que a obra poderia acabar por aqui, ela já está bem definida, qualquer leitor iria entender. Mas nós vamos tentar uma melhoradinha. Enquanto isso, vocês vão ver essa parte, depois eu já pulo para a obra já quase concluída para que vocês entendam. E nós vamos fazer aqui, vocês vão ver algumas diferenças básicas, né? A priori é isso, a priori do meu método de trabalho é muito simples. Agora já tem um pouquinho agora porque eu estou fazendo os contornos, eu estou misturando direto, sem, né, pegando a tinta direto, como realmente alguns pintores usam esse método também. Eu estou pegando direto o vermelho e o preto e fazendo um marão rapidamente para poder dar essas formas ao nosso desenho. As formas principais, né? Estou usando um pincel bem curto, com penugem bem curta, para não estourar tanto, tentando agora cobrir. Então estou usando aqui o direto já, diretão. Eu uso um vermelho misturado com vermelho, uma espécie de vermelho escuro, e pego. Você pode observar que eu tenho que dar uma melhorada nesse desenho. Então o que eu faço? Essa ponta do caranguejo. E vocês vão ouvir aí carro, cachorro, bicicleta, gato, vizinho brigando. Vão ouvir de tudo aqui nesse vídeo, mas eu não posso fazer nada. Minha casa é nesse local. Então pode observar que esses contornos eu pego a tinta aqui, passo aqui no meio e direto pro papel. Já dá para finalização dessa parte. Alguns artistas, muito amigos, alguns amigos inclusive, depois disso ainda eles fazem uma melhorada eles dão usam um pouquinho de computador, Photoshop e tal, mas eu não gosto, eu gosto de sair daqui. Aqui também o caranguejo ele tem uns pelinhos, né? Que a gente depois no final vai dar vamos colocar aqui com preto, com um pincelzinho mais fino para fazer os pelos do caranguejo, que a gente sempre que tira na hora de cozinhá-lo, quando ele for para a panela, tá? Então isso também eu faço depois um efeito com preto. Pode ver que estamos contornando agora o caranguejo e vai ficar essa desassociação algumas vezes, mas é assim mesmo, dá esse efeito bonito na arte, né? Depois nós vamos usar aqui outras cores para dar uma melhorada, mas o ideal é que o ideal é usar tinta acrílica em dias mais não tão quentes como estamos aqui no Recife. Estamos aqui com quase 40 graus e clima sequíssimo. Aqui, ó, nós vamos dar uma melhorada nos traços. Aqui no meio. Eu tô quase. E assim fazer o nosso caranguejo do Chico Science. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com o trabalho concluído aqui. Agora eu dei uns toquezinhos de
de amarelo, né? Podem ver aqui. Tentei concluir um pouquinho do caranguejo, que ainda não está concluído. Daqui a pouco a gente vai dar uma finalizada, deixa a tinta dar uma secada. Agora eu vou usar um pouquinho do branco para dar uma contornada nesses prédios. Vou fazer logo esse avião aqui. Esse avião aqui já está aí faz tempo. Esse é um avião supersônico. Vamos usar o que? Vamos usar o azul e esse rosa aqui para ver o que acontece. Atenção, eu estou aqui já com parte do prédio feito. Você pode ver aqui que eu já estou fazendo algumas montagens, né? A parte da lama o cara está quase concluída. Eu estou aqui fazendo uma preparativo para finalização, mas não é ainda o fim. Agora eu vou dar uma trabalhadinha nesse avião, botar um pontinho aqui. Vamos tentar fazer, tem que deixar esse poder para lá porque eu tenho que segurar a folha. Vocês observaram que eu não tenho como prender o papel. Se eu prender o papel, eu vou ter que erguer os braços e aí eu não consigo trabalhar. Então, agora eu estou fazendo a parte do avião aqui, a parte da cauda, a parte da roda, da aterrissagem que ele está subindo agora, então ele está, o cocô de aterrissagem ainda não foi concluído, a parte de trás, né? E aqui basicamente eu fiz o que? Eu coloquei algumas janelas nos prédios para dar uma noçãozinha. Vou dar uma clareadinha desse lado aqui, aí vai dar uma noção um pouco melhor de visão, né? Eu vou dar algumas coisas em branco para ajudar na entrada. E assim idealizando que vai ser o desenho final, né? A parte final do desenho. Tá, o branco já está todo duro, você pode observar aqui. Agora eu tenho que dar um fundo. Esse fundo, estou pensando aqui para finalizar esta parte aqui né? Eu penso em fazer um amanhecer, então vou fazer uma mistura de amarelo com azul, com branco, para fazer um verde bem clarinho, para fazer o contraste da cidade com o que está acontecendo. Vamos ver o que vai dar. Se não der certo, vai ter que mudar. Então aqui eu tenho o que? O amarelo já está separado. Quando você for fazer amarelo, eu estou já botando um pouquinho do branco aqui, para antecipar, que o branco realmente tá duro. Vou misturar com esse amarelo. Tem que colocar saliva e diluir. Vai ficar um amarelo bem clarinho. Não ficou tão clarinho. Vou tentar pegar mais branco aqui. Tenta diluir bem. Nessas horas tem que ter um pouco de paciência, porque algumas vezes não dá certo. Então, eu vou pegar esse amarelo aqui e vou jogar aqui do lado para dar mais amarelo. Agora eu pego e boto o verde de volta aqui. Aí para obter o tom que eu quero. Vocês estão vendo aí que saiu um amarelo meio... um verde bem quase pro musgo. Vamos testar o efeito dele aqui no papel, desculpem. Vamos ver se foi aquilo que eu quis. Vamos ver aqui em cima. Vocês podem espalhar, como ele está diluído em água, você espalha mais. Vamos ver. Usando aqui mais um pouco do verde por cima. Às vezes tem que testar, né? Eu geralmente trabalho assim, testando na hora. Não faço planejamento de cores. Talvez por isso que eu seja tão mal pintor.
Então, a finalização agora. Finalização que estamos fazendo. Desculpa aí, aqui houve um... Vamos lá, finalização, que é a parte de conclusão. Coloco aqui esse resto de preto para destacar um pouquinho os pés. E aí, depois ajusta. Você pode perceber que eu fiz aqui um fundo, um céu, bem, bem no fundo mesmo, com muito azul, amarelo, branco, misturando o caos, né? Mais uma vez, mais um caos, o caos da cidade e o caranguejo. Essa só é a base da pintura. Foi um trabalho, é um trabalho que tem que ser rápido por causa da tinta acrílica. E é um trabalho surrealista, ele não tem a função específica, tem a função de fazer pensar. Mas ficou legal. Agora eu vou fazer uma nova, uma finalização aqui e depois mostraremos para vocês como que ficará o trabalho após a conclusão, né? Nós temos ainda muita coisa para fazer, coisinhas pequenas, mas a base disso tudo foi a tentativa de mostrar o método de pintura. Esse método que eu me utilizo e que eu aprendi a fazer assim, tá bom? Mais tarde voltarei. O trabalho está concluído, então no final eu sempre assino e coloco a data. E agora a gente deixa secar um pouquinho e publica e depois vai para a parede. Da Lama ao Caos de Chico Ensaios.